Um telefonema urgente em meio ao caos, um ditador encurralado e uma operação secreta que pegou o mundo de surpresa. Nicolás Maduro, o homem que comanda a Venezuela com punhos de ferro, agora corre com medo. Medo do retorno de Donald Trump, medo da CIA, medo do fim. Enquanto seus opositores eram resgatados por uma força internacional em plena capital venezuelana, Maduro ligava desesperado para Vladimir Putin, implorando por apoio. O mundo está assistindo e algo grande está prestes a acontecer. Fica até o fim deste vídeo, porque hoje você vai entender, nos mínimos detalhes, porque o regime chavista pode estar enfrentando seus últimos dias. Maduro está em pânico. A fazem operação secreta e Putin é acionado às pressas. O ditador Nicolás Maduro está cercado, literalmente. Nos bastidores da política internacional, algo grande está se movendo. Uma operação secreta realizada pelos Estados Unidos pegou o regime chavista completamente de surpresa. E em resposta ao golpe, Maduro correu para o telefone desesperado para tentar garantir o apoio do seu velho aliado, Vladimir Putin. Essa ligação de emergência, feita por iniciativa da própria Venezuela, revela muito mais do que palavras diplomáticas. Ela escancara o pavor de um governo que está desmoronando por dentro e tentando, a qualquer custo, manter a aparência de controle. Mas o que está por trás desse telefonema e por que os Estados Unidos decidiram agir justamente agora em silêncio e com tanta precisão? Uma crise que pode mudar completamente o futuro da América Latina e talvez do mundo. A ligação do medo. Maduro liga para Putin. No dia 1º de agosto, em um movimento completamente inesperado, o governo russo divulgou uma nota oficial informando que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, entrou em contato com Vladimir Putin. A ligação não foi uma simples conversa protocolar entre chefes de Estado. Segundo a própria Rússia, foi por iniciativa venezuelana. Isso é extremamente simbólico. Significa que foi Maduro quem correu atrás. Durante a conversa, Maduro reafirmou seu forte apoio ao governo russo e disse estar pronto para dar um novo impulso nas relações entre Caracas e Moscou. Putin, como de costume, respondeu com declarações genéricas, dizendo que os dois países devem combater a campanha de mentiras e desinformação lançada pelos países ocidentais. Mas vamos ser diretos. Essa ligação foi um pedido de socorro. Maduro sabe que está sendo encurralado e sabe também que precisa mostrar ao mundo que ainda tem amigos poderosos, como a Rússia. A operação que humilhou o regime de Maduro. Mas o que realmente motivou esse desespero? A resposta está em uma operação sigilosa e ousada, realizada dias antes pelos Estados Unidos. Um grupo de 5 opositores do regime chavista, todos ligados à líder, Maria Corina Machado, estava asilado há mais de 400 dias dentro da Embaixada da Argentina, em Caracas. Eles estavam sendo perseguidos por Maduro e eram alvos de mandados de prisão emitidos pelo procurador-geral Tarek William Saab, acusado de usar o judiciário como instrumento de repressão política. Os 5 nomes, Magali Meda, Pedro Uruchurtu, Cláudia Macero, Humberto Villa-Lobos e Omar Gonzalez, estavam isolados, presos em uma sede diplomática, aguardando um milagre. E esse milagre aconteceu. Com apoio do governo argentino e sob a proteção temporária do Brasil, que estava cuidando da segurança da embaixada, os Estados Unidos conseguiram resgatar o grupo em uma operação classificada como precisa e extração, termo usado quando o resgate é feito em segredo, sem autorização do governo local. Em outras palavras, foi feito a revelia de Maduro, uma afronta direta ao ditador. Trump volta à cena e Maduro entra em alerta total. A operação foi divulgada ao mundo por ninguém menos que Marco Rubio, senador republicano e forte aliado de Donald Trump. Em sua conta na rede social X, Rubio foi direto.
Os Estados Unidos comemoram o resgate bem-sucedido de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na embaixada argentina em Caracas. A declaração é simbólica. Primeiro, porque chama os opositores de reféns e não de asilados. Segundo, porque define Maduro como um ditador ilegítimo. E terceiro, porque o tom é claramente um aviso. Agora, e o presidente Trump dos Estados Unidos, o cerco vai apertar. E muito. A operação mostra que Washington ainda está observando atentamente tudo o que acontece na Venezuela. E o medo de Maduro não é só dos opositores internos, mas também do que vem de fora. Significar o fim da tolerância com regimes autoritários na América Latina. E Maduro sabe disso. Milei apoia a extração e compromete Maduro ainda mais. Outro elemento crucial dessa história é a participação do presidente argentino Javier Milei. Ao saber da operação, Milei celebrou publicamente o resgate dos opositores e classificou o ato como uma extração, ou seja, uma ação militar e diplomática clandestina. Isso compromete ainda mais o regime de Maduro, pois mostra que nem mesmo os países sul-americanos estão mais dispostos a tolerar seu autoritarismo. Milei deixou claro que a Argentina se posiciona ao lado da democracia e dos direitos humanos, dando uma demonstração de força e alinhamento com os Estados Unidos. O Brasil, por sua vez, apesar de não se manifestar oficialmente, teve papel importante ao garantir a proteção da embaixada durante o processo. Com isso, Maduro fica ainda mais isolado no continente, cercado por governos que não aceitam mais sua narrativa de vitimismo e perseguição externa. Um regime à beira do colapso. Todos esses movimentos indicam uma coisa: o regime chavista está entrando numa nova fase de fragilidade. A economia venezuelana continua em frangalhos, a população vive uma crise humanitária prolongada e agora a pressão internacional aumenta com ações coordenadas que expõem a fraqueza da ditadura. Maduro, ao correr para Putin, tenta reviver uma aliança que já não tem o mesmo impacto geopolítico de anos atrás. A Rússia, atolada na guerra da Ucrânia e sofrendo sanções pesadas, tem pouco a oferecer. Maduro está apostando em um cavalo cansado, enquanto os Estados Unidos demonstram que ainda tem recursos e aliados prontos para agir. O cenário aponta para um futuro imprevisível para a Venezuela, mas com uma certeza: o tempo do silêncio diplomático acabou. Agora as ações falam mais alto. E você, o que pensa sobre tudo isso? Diante de todos esses acontecimentos, da ligação de Maduro para Putin, da operação secreta dos Estados Unidos, do envolvimento de Milei e da reação do governo americano, surge uma pergunta inevitável. Você acha que Maduro vai conseguir resistir a essa pressão internacional? Ou estamos prestes a ver o fim do chavismo na Venezuela? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da geopolítica sul-americana.